A aula pública de hoje discute economia e dominação financeira. Neste programa, gravado na FESP, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Roberto Grum. Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, Roberto Grum integra o Departamento de Engenharia da UFSCar. Atualmente, a vida social é influenciada diretamente pela dinâmica do mercado financeiro. O sistema produtivo e o cotidiano das cidades funcionam sob a exigência de competitividade e lucro. Nesse sentido, governos e cidadãos são pressionados a produzir e a viver como se fossem empresas. Além disso, a especulação financeira reorganiza as dinâmicas sociais em favor do mercado. O resultado desses processos é que, cada vez mais, a dimensão humana da economia está em risco. Mas, afinal, é possível pensar o desenvolvimento econômico fora do controle do mercado? Como superar a dominação financeira? Eu escrevi um livro sobre sociologia das finanças. É interessante vocês terem mais ou menos claro que sociologia das finanças não é exatamente igual economia financeira. Em economia financeira, em economia ou em economia financeira, você pode discutir maneiras alternativas de organizar a economia e a sociedade. Em sociologia das finanças, a gente procura mais entender como a sociedade se organiza, como a sociedade, como e por que a sociedade aceita um determinado arranjo que envolve as finanças e que, evidentemente, privilegia as finanças. O primeiro ponto a ser ressaltado dessa história é que a dominação financeira, do ponto de vista sociológico, ela é mais um fenômeno cultural do que um fenômeno econômico. E eu vou explicar isso para vocês, o que significa essa primeira afirmação. Olha, então, os ricos permanecem ricos porque eles são legítimos, no sentido da sociologia de Max Weber. Okay? Em outras sociedades anteriores ao capitalismo, a riqueza financeira era extremamente frágil. Os banqueiros e financistas eram facilmente expropriados e mesmo assassinados. Mesmo no Brasil, de não muito tempo atrás, de um século atrás, ou menos de um século atrás, os turcos, entre aspas, os mercadores de origem sírio-libanesa, ou quaisquer outros portadores de riquezas móveis, de riquezas que podem ser facilmente levadas por outras pessoas, eram facilmente expropriados, principalmente nas regiões de fronteira agrícola do Brasil, mas também nos grandes centros. Ok? No capitalismo contemporâneo de hoje em dia, a riqueza financeira ganhou uma legitimidade e a representação social da riqueza, em geral, deixou de se fazer em torno do grande industrial ou do grande fazendeiro, que eram construtores de impérios e empregadores de grandes contingentes de trabalhadores, e passou a ser focalizada, mais criticamente, naquele financista capaz de sugar, praticamente de espoliar todo mundo, toda a riqueza da sociedade, para os seus próprios bolsos. Ou na visão positiva, quem vê as finanças pelo lado dito positivo, capaz de alavancar o progresso da sociedade, financiando novas tecnologias e novas práticas de serviço social. Então, vocês já devem ter reparado a quantidade de fundações de benemerência que são patrocinadas por financistas. Por exemplo, aquela fundação do Bill Gates, que promove a vacinação, a vacinação de crianças na África. O trunfo principal das finanças, pelo menos no Brasil, é uma ideia que talvez não seja tão conhecida, que é a ideia de governança corporativa. Uma ideia que a gente poderia rapidamente dizer que se trata da democracia empresarial para os acionistas das empresas. As finanças produzem a democratização das empresas, obrigando as empresas a adotarem a chamada boa governança corporativa. A empresa se torna transparente. Transparente para quem, evidentemente? Transparente, primeiro, para o acionista. A governança corporativa promove a transparência para o acionista. Mas, idealmente,
também para o chamado stakeholder, quer dizer, para os empregados, para os membros das comunidades locais, para os fornecedores e consumidores de produtos da empresa. Aparece aqui essa ideia, né, uma ideia bastante popular nos últimos 10 anos, da responsabilidade social e o fomento ao progresso tecnológico, ainda aqui no Brasil em menor escala. Ok? Então, surge uma segunda pergunta que eu tento também responder no livro. Como as finanças acabam prevalecendo na esfera econômica, social e cultural, chegando até a esfera política? Então, eu ensaio uma resposta no livro, dizendo que é através da formação do chamado campo financeiro. O campo financeiro, essa noção de campo é uma noção que é bem específica da sociologia de Pierre Bourdieu. Então, o conjunto de agentes e práticas, o tal do campo financeiro, seria o conjunto de agentes e práticas que vai se formando nos últimos 30 anos no Brasil, e ele é bem maior, pessoal, isso que é a pegadinha, é que ele é bem maior que o nosso conceito intuitivo de mercados, ok? Ele engloba, além dos banqueiros, além dos financistas, também diversos grupos que, para a gente, intuitivamente, parecem distantes das finanças. Então, primeiro, os dirigentes sindicais, tanto os próximos quanto os opostos ao Partido dos Trabalhadores. E isso, num primeiro momento, através dos fundos de pensão das empresas estatais que os dirigentes sindicais passaram a fazer parte das direções. Ok? Lembrando que no período anterior a Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, naquele governo que surgiu com o impeachment de Fernando Collor, os dirigentes sindicais, uma grande parcela dos dirigentes sindicais, ajudaram a implementar as chamadas câmaras setoriais ou regionais, que tentavam organizar ramos da indústria, como, por exemplo, o ramo da indústria automobilística, ou regiões, como a região do Grande ABC, aqui na região metropolitana de São Paulo. E não só, e eles não eram só representantes, portanto, dos empregados na gestão dos fundos, mas toda a estrutura das cúpulas sindicais começa a entrar nessa lógica de ajudar a administrar a economia, ok? Quer dizer, nós temos que prestar atenção que nós vivemos nessa época, na chamada época do empreendedorismo. Na época do empreendedorismo, os dirigentes sindicais têm que parar de só arrumar problema, eles têm que também propor soluções para a economia. Então, câmaras setoriais apareceram como o primeiro conjunto de soluções, governança corporativa aparece como um segundo conjunto de soluções que são propugnadas pelos dirigentes sindicais. Não só por eles, evidentemente, mas em grande parte por eles. Okay? Então, temos que pensar nesse pano de fundo. Tem essa ideia do empreendedorismo. Okay? As pessoas têm que mostrar que são capazes de propor alguma coisa que faça a sociedade melhorar, não só criticar a sociedade de uma maneira abstrata. Então, é nesse encaixe que o mundo sindical, digamos, o mundo sindical se miscui na prática financeira. Ok? Depois, uma parte significativa do pessoal das grandes organizações não governamentais, das ONGs, que começa a orientar essas ações de responsabilidade social e depois de responsabilidade ambiental das empresas, a partir justamente dessa mesma ideia de governança corporativa. Reparem que a ideia de governança corporativa ela vai inflando, ela vai crescendo, ela vai englobando cada vez mais gente, cada vez mais práticas. Ela é um conceito que a gente chama, né, em linguagem erudita, a gente chama de um conceito polissêmico, né? Um conceito que vai mudando no tempo, vai mudando de acordo com o interlocutor com o qual a gente está, com o qual nós estamos tentando nos comunicar. Depois vem, né, nessa fila da governança corporativa, aparecem as chamadas famílias dinásticas, as famílias de grandes empresários que regulam seus diferendos, especialmente os de sucessão geracional, através da governança corporativa. E, passado um tempo, todos esses grupos começam a falar a mesma língua, que é a língua das finanças, a partir da governança corporativa. Primeiro se instala a noção de governança corporativa como um mecanismo central do funcionamento das empresas, isso em contraposição às formas anteriores de organização, como a chamada departamentalização dos anos 1970. Depois, os diversos produtos financeiros vão ser considerados legítimos e necessários para a sociedade quando eles se encaixam como ferramentas justamente dessa grande governança corporativa.
Um bom exemplo dessas ferramentas são os chamados derivativos, os títulos financeiros que antecipam ou previnem alguma transação ou tendência indesejada dos mercados financeiros. Vocês reparem que os derivativos são considerados os grandes culpados da crise de 2008. Mas, nesse esquema, eles são considerados instrumentos virtuosos. Não é para acabar com os derivativos. Os derivativos devem continuar. As finanças conseguem justificar os derivativos, apesar de muita gente imaginar que os derivativos sejam culpados pela crise financeira de 2008, que não acabou até hoje. Ok? E, portanto, quer dizer, o funcionamento dos mercados financeiros depende, então, na lógica da legitimação, ele depende das ações desses grupos que estabelecem coletivamente os limites do factível, do razoável e expelem o que eles consideram absurdo. Nesse livro que eu acabo de publicar, aparecem exemplos, né, de consensos dentro do campo financeiro que são rapidamente adotados pelo resto da sociedade como práticas legítimas e mesmo como práticas naturais. Quanto mais grupos se instalam no mercado financeiro, a gente viu, né, primeiro os dirigentes sindicais, depois o pessoal do ONG, depois as famílias dinásticas. Quanto mais grupos se instalam no mercado financeiro, mais ele fica complexo, mas também mais ele fica estável, porque ele incorpora os interesses de mais gente, de mais grupos sociais, e fica mais difícil de ser contrariado, ele se torna mais sólido. Ok? Então, o que eu estou descrevendo para vocês é a dominação financeira, como ela se faz. Eu mostro isso a partir de um conceito que é central para a dominação financeira, que é esse conceito de governança corporativa, que vai englobando uma quantidade cada vez maior de agentes e vai reformatando o que a gente chamaria do campo, na linguagem de Bourdieu de novo, o campo do poder na sociedade brasileira. Ok? Então, basicamente, em grandes linhas, é isso o argumento do livro. Agora o professor Roberto Grum responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Por aqui, a dominação financeira é um assunto muito presente desde o início da crise no país, há mais ou menos 6 anos. A União Europeia fez pressão pelas medidas de austeridade, mas o povo mostrou nas urnas que não estava de acordo com essa solução e votou contra essa política de austeridade no referendo organizado no ano passado. A gente sabe que nem sempre o que é bom para a economia do país é bom para a comunidade e para os indivíduos. Então, eu queria saber como seria possível a sociedade ter mais controle sobre a economia do país do que os mercados. E também quero perguntar se o Brasil pode tirar alguma lição do caso da Europa. O caso grego é um caso extremo, evidentemente, né? Um caso extremo em que uma sociedade foi obrigada a se dobrar completamente a um ditame direto dos mercados financeiros internacionais. A primeira coisa a ressaltar na Grécia é o seguinte: a Grécia é o fato de a Grécia não ter uma moeda própria, o que torna os limites de ação de um governo grego ou de uma democracia, de um governo grego mesmo saído de uma votação popular expressiva, torna os limites muito estreitos. Como o governo não pode emitir moeda, o governo não controla o déficit público, que é a principal maneira de, no curto prazo, o governo poder adotar políticas que sejam menos danosas para a população. O governo grego não pôde fazer isso, mesmo um governo que foi eleito como um governo de extrema esquerda, o governo do partido Syriza. Okay? Então, a situação grega é uma situação muito pior que a brasileira do ponto de vista da submissão aos mercados financeiros. O Brasil, a submissão, a gente poderia até fazer uma espécie de uma paródia, dizendo que no Brasil, na Grécia, a submissão aos mercados financeiros é uma submissão obrigatória, uma submissão praticamente armada. No Brasil, é uma submissão voluntária. Voluntária no sentido de que as finanças conseguem nos convencer de que o caminho que elas propugnam para o Brasil é o melhor caminho possível. É uma situação diferente da grega. É uma situação que passa por um consenso, ou pelo menos por um consentimento. A sociedade brasileira aceita a dominação financeira. Okay? Aceita através de quem? Justamente através dessa agregação de interesses em torno das finanças que eu tentei demonstrar no meu livro. Ok? Como eu digo, o meu livro é um livro de sociologia, não é um livro de economia. Ele não discute caminhos alternativos, ele discute como foi possível se chegar nessa situação.
ok? Porque essa situação permanece estável. Ela permanece estável justamente porque ela representa um consenso entre as elites do país. Quer dizer, quaisquer que sejam os grupos que sejam eleitos, esses grupos irão partilhar da mesma ideologia financeira no Brasil, ok? Dificilmente a gente pode imaginar um grupo que esteja alheio a esse consenso cultural em torno de que o tipo de sociedade proposto pelas finanças é o melhor tipo de sociedade para o Brasil viver.